as nossas 15 perguntas. Vamos lá, Caião? Vamos lá. Caião, como compreender a queda de Adão num plano perfeito de Deus? Deus errou? Foi enganado? Como entender a condenação de toda a criação a partir do erro de Adão? Por que Deus tinha um plano de perfeição que deu errado? Não é contraditório um Deus de amor condenar todo o resto da criação por causa de um erro que só ocorreu porque Ele, Deus, criou o homem que errou? Quando penso nisso, não consigo deixar de olhar essa passagem bíblica como mitologia. Me responda, Caio. Isso não é o que torna a linguagem mítica ou histórica. Não é nada disso, porque tanto faz no mito ou na história. O grande resultado do que Gênesis 3 descreve acontece na vida, ele não pode negar isso, é na vida dele. Como diz Paulo, nós pecamos em Adão e pecamos também à semelhança do pecado de Adão. Então, eu explico Adão em mim, eu sou Adão, ele pode explicar Adão nele, ele é Adão. Se ele não é Adão, que ele não seja Adão. Mas ele não pode negar que não é Adão, porque ele confessou-se Adão aqui. Então algo aconteceu. Ou então eu repito Adão. Eu pequei em Adão, pequei. Porque Adão carregava a matriz reprodutora de todas as coisas, e a matriz foi alterada. A matriz foi alterada e eu fui alterado. A alteração dessa matriz foi uma alteração em todos os níveis. Houve uma alteração espiritual, houve uma alteração psíquica, houve uma alteração cerebral, houve uma alteração orgânica, houve uma alteração interpretativa, portanto cognitiva, e houve uma alteração relacional com toda a criação. Nós fomos todos alterados. Nosso cérebro funciona com 8 a 10% da capacidade dele, tudo em nós se reduziu para nossa salvação, porque com o egoísmo instalado em nós e o pleno potencial mental que nós potencialmente podemos ter em pleno curso, a nossa inteligência já teria destruído esse planeta há muito tempo atrás e muitas vezes. Então termos sido reduzidos foi graça de Deus para nossa preservação. Duas coisas só mais, porque essa é uma pergunta que vocês todos sabem, eu já respondi aqui 1.300.000.000 de vezes, eu fico meio cansado de respondê-la, porque é muito, e estou respondendo desde que, antes de eu me converter já me perguntavam isso. Então, desde a época de Adão. Desde a época dos meus amigos doidos, lá da Bolívia, da Atlântica, tinha um cara que sentia que eu tinha alguns interesses diferentes na vida, sempre me propunha essas perguntas. Pois bem, meus filhos todos, quando aprenderam a falar, me perguntaram mais ou menos a mesma coisa. O Lucas foi o mais enfático deles. Então, eu vivo cercado por isso o tempo todo. E para poder responder esse indivíduo, eu tenho que antes dizer a ele o seguinte: a sua pergunta inteira elabora numa noção, em um monte de noções erradas. Você está fazendo a pergunta do pacotão da religião. Por exemplo, eu não vejo a vida assim, eu não vejo a Bíblia assim, eu leio a mesma Bíblia. Não vejo, não consigo enxergar a vida assim como você está enxergando, a descrição do que aconteceu. Número 1, porque Deus não é uma criatura. Número 2, porque não sendo uma criatura, ele não está dentro do dimensionamento de espaço-tempo onde eu vivo, onde o passado é passado, o presente é presente, o futuro é futuro. Desculpe o cansaço, porque quem acompanha aqui sabe que o cara tem que ter uma paciência maior do que a de Jó para explicar tantas vezes a mesma coisa. Então Deus não está preso aqui na noção de espaço-tempo, e você está. Você fica querendo interpretar os caminhos de Deus, que são mais altos do que os céus, com a sua lógicazinha terrena de passado, presente e futuro, linear. Aí você diz, bom, o plano era perfeito. Como Deus criou um plano perfeito e deu errado? Ele não sabia? Ou se ele sabia, por que ele deixou dar? Por que ele não pulou essa etapa? Porque você condiciona Deus ao seu olhar
no passado, no presente e no futuro. Ora, Deus diz acerca dele mesmo, eu sou. Ele não é Deus do passado, do presente e do futuro. O passado, o presente e o futuro estão existindo agora, simultaneamente nele. Por isso, quando perguntaram a Jesus sobre o significado da ressurreição, ele disse que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E disse, vejam, ele não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos estão vivos. E quando ele falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esses já tinham morrido na história, mas estavam vivos diante dele. Com isso, o que ele está nos dizendo? Que o Deus que é o eu sou, nele, todas as coisas vivem e são. As que já nem existem na história são nele. As que nem existem ainda porque ainda estão no futuro, estão nele. As que já passaram estão nele. As que são estão nele. Tudo está nele. E a impressão de passado, presente e futuro é apenas um condicionamento de um ente finito preso ao espaço-tempo que diz ontem é passado, hoje é presente, amanhã é futuro, mas Deus não faz parte dessa visão microscópica. Nele todas as dimensões estão acontecendo. O mundo está sendo criado agora, o mundo está acabando agora. Ele está dizendo, haja luz agora, e ele está dizendo, haja qualquer outra glória eterna para nós agora. Tudo acontece nele. Aí você diz, Caio, agora que eu não compreendo, mas é para não compreender nele, porque ele é Deus e você é um mucuí. Então pega essa logiquinha todinha aí, puxa descarga, porque eu também não creio nisso. E explicado dessa forma fica tão patético que nenhum aluno elementar de qualquer curso superficial de física, com as noções de tempo, espaço e de transcendência dele nos dias de hoje, vai conseguir sequer parar para ouvir você falar esse contozinho da carochinha, que fica um negócio insuportável. Eu estou até amanhã pensando em mostrar aqui um vídeo onde esse tipo de argumento recebe respostas de um ateu que vai deixando os crentes cada vez mais embasbacados, porque eles ficam pensando que enquanto formulam esse tipo de formulação, eles estão dizendo o que a Bíblia ensina, ou o que o Evangelho ensina, sem perceber que eles estão apenas descrevendo uma doutrina da cartilha teológica, sistemática da religião. Porque o Evangelho não diz isso. O Evangelho não ensina assim, não com essas categorias, não com esse simplismo, não com essa pobreza, não com essa limitação, não com essa vontade que dá da gente de, ao ouvir uma exposição dessa, qualquer ente pensante diz, estou fora. É estupidez demais, como eu, que amo o Senhor de todo o meu coração, estou fora disso aqui, porque não é isso que o Evangelho ensina. É isso que a religião ensina. Se você quiser saber o que o Evangelho ensina, volte a ler os Evangelhos de todo o coração, o Novo Testamento todo, vá lá no meu site, leia-o todo, assista aqui os papos, baixe on demand, faça o seu dever de casa, você vai compreender, porque essa cartilha aqui, meu amigo, eu sou ateu dela. Em relação a essa cartilhinha aqui, ela me dá urticária, é coagulante de pensamento isso aqui. Isso não suporta a análise de um coração que tem qualquer visão de amor na vida, vai dizer, não pode ser verdade, não pode ser assim. Não é. Porque de fato não é assim como você pensa que é. Deus não está preso nesse seu dilema. Ele reina soberano e todas as coisas estão acontecendo nele agora. Não compreenda com alegria que vai ser melhor para o seu coração.